Olá, meus amigos, prazer reencontrá-los aqui na noite de domingo, né? No Toró de Parpite, esse nosso encontro semanal aqui na TV Resende Web. Estamos sempre aqui para bater um papo, trazendo pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que colaboram com a nossa comunidade, que têm papel importante aqui. Muitas vezes pessoas que vivem aqui, que moram aqui, outras pessoas que vieram de fora para cá, ou pessoas que estão longe daqui, mas que regularmente participam aqui da nossa vida, principalmente através aqui da TV Resende Web. Que é o caso da nossa convidada de hoje, que é a jornalista Kátia Penteado, que está lá em São Paulo. É uma jornalista com larga experiência na profissão, tem uma expertise muito grande na cobertura do agronegócio. Ela tem um portal muito respeitado que chama Gestago 360, que é um portal importante no setor do agronegócio, muito visto, muito respeitado e muito consultado. Kátia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa conversa aqui. Eu que agradeço, Mineiro. É uma alegria estar com vocês e uma honra, claro. E tudo bem para todos, boa noite, né, nesse domingo de eleição. Kátia, a Kátia participa toda semana aqui do nosso jornal com a coluna dela, do Gestago 360. E vamos conhecer, o pessoal vê aqui você na televisão, quer saber um pouco mais de você, Kátia. Você nasceu em São Paulo, como é que é, estudou aonde? Conta um pouco da sua história aí. Eu nasci em São Paulo, fui criada em Jundiaí, onde eu comecei na profissão, mas eu fiz faculdade em São Paulo, fiz na Casper Líbero e comecei a trabalhar em jornal quando eu entrei na faculdade, eu estava com 18 anos. E trabalhei em jornal diário e depois que eu me formei, eu fui muito para a área empresarial. E a hora que eu fui para a área empresarial, eu comecei a ter uma aproximação com o agro. Eu trabalhava com estocagem de alimentos, na época tinha aquele estoque regulador da Cobal, e eu fazia o meio de campo como jornalista de uma tecnologia nova na área de estocagem e congelamento de alimentos e a imprensa. Então, eu me aproximei aí do agro. Depois me afastei, voltei. Você estudou na Casper Líbero, né? Estudei. Eu também estudei na Casper Líbero. E devemos ser meio contemporâneos, né? Muito provavelmente fomos contemporâneos, pelo que você estava me dizendo. Kátia, hoje você concentra as suas atividades em várias coisas. Você dá aula, você faz o site, você tudo contém, todos os encontros do agronegócio que tem por aí, nos mais diversos setores, São Paulo, no interior, você está sempre presente, né? Você é muito ativa nesse setor. Na medida do possível, né? Sim. Hoje eu tenho o portal, o Gestago 360 graus, que fala para dentro da porteira, e a nossa intenção é falar com o produtor, mas eu também atuo como jornalista numa revista bimestral, que eu faço a revista, faço todos os textos da revista, e dou aula em cursos para... Cada hora tem um nome, né? Idade ativa, terceira idade, maturidade, matures, e tem várias terminologias aí. Eu dou alguns cursos para esse público também. Como é que chama a revista? Você não falou o nome da revista? A revista se chama Máquinas e Equipamentos e é da Abimac, que é o setor que fornece as máquinas para o agro também, né? Então, bem ou mal, eu estou ligada um pouquinho pela revista ao agro. Sei. E como é que você está olhando esse momento da agricultura brasileira, em especial um pouco a cafeicultura, que é a nossa principal matriz de produção aqui? Eu sinto sempre o agronegócio como um farol, né, que ilumina aí todo o nosso país. Graças a essa série de problemas e aos investimentos no Brasil em produtividade, em qualidade de grãos, de sementes,
de cultivos de um modo geral, de manejo, a gente tem tido ganhos expressivos, né? E o café brasileiro é muito respeitado também e muito exportado. Nós temos cafés de excelente qualidade e com algumas áreas novas aí aparecendo, né, que já não são tão novas assim para quem vive no meio do agro, mas como Rondônia, né, e mesmo aqui em São Paulo, está se voltando a plantar café em algumas regiões que tradicionalmente isso não acontecia. Então, o agro é sempre muito ativo. Né? E eu costumo brincar que teve uma época que dava a impressão que as pessoas tinham receio de dizer que eram do agro por causa da imagem do caipira, né? E hoje ser do agro, né, é realmente um orgulho. Sempre foi, só que agora é muito mais. E isso dá uma autoestima muito importante para o produtor rural. Ele saber que ele participa alimentando o mundo. Né? E o Brasil cada vez mais se destacando aí com o café e com várias outras culturas. Para a gente aqui, o caipira é uma grife. Caipira hoje é grife para a gente, quer dizer, a gente faz questão de provar que é caipira, toda atividade aqui é caipira, existem várias manifestações aqui que são de caipira. Domingo passado teve desfile de carro de boi aqui, o desfile Ai, que delícia! Nós mostramos no jornal hoje, que leva alimentos para o Lar São Vicente, quer dizer, o caipira está completamente incutido na nossa vida aqui, né? E eu vou fazer um comentário para você em função disso. A primeira vez que eu fui a uma AgriShow, eu sou uma pessoa de cidade, né? Eu moro próximo à Avenida Paulista. Eu digo que eu sou cosmopolita, né? Eu vivo próximo à Avenida Paulista, fui criada em Jundiaí, no centro da cidade. Então, eu sempre fui muito metropolitana. E a minha primeira AgriShow, para mim, foi um espanto, porque eu descobri, isso eu acho muito importante até para explicar o que eu chamo de caipira, né? Porque eu descobri que a caipira era eu, porque para mim é uma questão de... É meio subjetivo isso, e é uma questão de localização. Então, eu descobri que eu era caipira frente a toda a tecnologia e ao tamanho das máquinas que eu tomei contato. E aí eu comecei a perceber que, para mim, tudo era um espanto. Né? Tem um filme de um australiano, como é que chama? Eu não lembro, é um filme antigo lá, que é um australiano que aparece em Nova York e tudo para ele é maluco. Um caipira, né? em Nova York. Um caipira, em Nova York. Acho que sim. E para mim, eu me sentia a mesma coisa. E eu ria e falava para os meus colegas, eu falava, gente, eu descobri que eu sou profundamente caipira quando o assunto é tecnologia agrícola. Né? Máquinas maravilhosas, monstruosas, e a evolução disso é cada dia maior. Né? A tecnologia do agro cresce muito. Né? Então caipira, para mim, é uma questão geográfica. E para a gente aqui, e a convivência aqui dessa alta tecnologia, mas uma alta tecnologia que você está falando aí, que é importantíssima. Está tudo aqui no nano, na discussão do nano, na técnica de apuração, na busca de qualidade e, ao mesmo tempo, convivendo com as nossas tradições, né? Estou te falando do desfile de carro de boi, da festa do peão, entendeu? Da queima do alho. Se convive com esses dois mundos aqui de uma forma muito bonita, muito harmoniosa, né? E acho que há um fortalecimento muito grande disso. Né? Isso é muito agradável, isso é parte da nossa cultura. Eu acho que nós, como brasileiros, precisamos estimular muito a preservação da nossa cultura, de atividades, de festas, como essa que você falou, o carro de boi,
né? Tudo isso é muito importante. E a cidade só existe porque existe o campo. É lógico, a produção de alimento está aqui. Tudo está aí, né? E eu que adoro tomar café, então, se eu dependesse aqui em São Paulo, não tivesse o café mineiro ou de algumas outras regiões, eu não tomaria café em São Paulo. Na cidade de São Paulo não se planta café. Hoje o mundo está tomando o nosso café aqui, né? O mundo inteiro está tomando eu café tomo aqui. café mineiro. A gente tem muito esse ego inchado aqui do café da região aqui, né? Tomo café mineiro, sim. Gosto muito. Você tem informações sobre a nossa região aqui, né? Você já me disse que conhece o pessoal da Cochupé, já esteve aqui. Conheço o pessoal da Cochupé, tem o Jorge lá de Relações Públicas, gosto muito daí. Eu gosto muito, é interessante isso. Eu tenho um carinho muito especial pelo estado de Minas. E eu sempre digo que Minas tem os verdes mais diferentes que eu já vi na minha vida, né? Você na Fernão Dias, olhando Campos, né? E vendo aquelas montanhas com verde de todos os tons, é uma coisa fantástica, né? Guaxupé é uma cidade deliciosa. Gosto muito de tudo. Na minha infância, eu cheguei a passar um mês em Guaxupé, numa fazenda, uma vez. Nem lembro mais de quem era, essas coisas, era amigo de família. Mas a região do sul de Minas, mesmo... Eu conheço até Teófilo Otoni. Lá do outro lado, lá no norte. Lá no norte. Então, eu conheço Minas razoavelmente bem, porque eu conheço até... Sim. Lá em cima, na terra do Aguinaldo Raio, Aguinaldo Timóteo, né? O Caratinga. Caratinga, lá na zona da mata. Caratinga. Indo para o Espírito Santo. Eu conheço até lá. E Minas realmente é uma região que eu sou apaixonada. É um estado que eu A gente está numa região aqui muito desenvolvida. Nova Resende, a nossa cidade aqui, ela tem 16.800 habitantes e tem cerca de 3.000 proprietários de terra. A terra está muito dividida, muito minifundo produtivo, tecnologia muito evoluída, agricultura familiar, né? A potência da Cochupé, que é a maior exportadora de café do mundo, né? Então a gente vive aqui essa extensão da linha, da base da pirâmide ao topo da pirâmide, nesse conceito da cafeicultura, né? Sim, e a cafeicultura tem características muito especiais, inclusive em termos de aplicação de tecnologia, né? Porque as máquinas têm de ser especiais, elas têm que ser um pouquinho menores por causa das ruas entre os pés de café. Então, tem a própria máquina de colheita do café, depende da variedade, a máquina tem que mudar. Então, tudo isso são investimentos que estão tornando cada vez mais o café brasileiro referência mundial, né? Sempre foi, mas ele está evoluindo cada vez mais. E a Cochupé tem uma importância muito grande nisso. Aliás, eu conheço a Cochupé já faz uns 15 anos, porque eu fazia, antes de eu abrir o meu portal, o Gestagro, eu editava uma revista de cooperativismo. Então, eu vivia... É um mundo que eu gosto muito também. Tanto que minha conta corrente é numa cooperativa de crédito. Eu gosto muito do cooperativismo. Então, eu conhecia a Cochupé naquele tempo, né? O Paulino, que era o presidente, e às vezes eu vou à FEMAGRE, eu gosto muito daquela feira. É uma grande feira, muito importante aqui. Muito importante, sim, inclusive para o próprio produtor se organizar para a safra seguinte, né? Ela é importantíssima para isso. O volume de negócio da feira é impressionante. Hoje, todas as grandes marcas, todas as pessoas estão presentes. O volume de vendas lá é assustador. Sim. As cooperativas fazem muito esse tipo de feira, né?
Mas a da Coxupé é especial, é uma feira É top. realmente top, top mesmo. Até pelas máquinas que a cafeicultura usa, que são diferentes, né, dos equipamentos de soja, de milho. E isso é E muito importante. a gente tem uma sorte regional também da escola do Instituto Técnico Federal que tem em Muzambinho, que é aqui pertinho, que é onde tem os cursos. Hoje você tem um grande laboratório, uma academia muito importante com agronomia, com veterinária aqui, forma técnico há muitos anos, quer dizer, tem uma formação. Essa semana mesmo teve o encontro Café e Clima lá na Coxupé, e o Oswaldinho fez uma fala muito importante dizendo disso, que é importante que o cafeicultor comece a olhar para a academia, comece a perceber, ler os artigos que estão saindo, não é ficar, quer dizer, começar a acompanhar tecnologicamente, mas e se informar também, né? E isso é valor agregado muito importante, né? Hoje o agricultor, mais do que um técnico, né, ele é um usuário de alta tecnologia. Então, até tem regiões, eu sei que não é o caso daí, inclusive pelo instituto que tem em Muzambinho, mas há regiões que há carência de mão de obra para operar equipamento, porque um tratorista hoje, o cara ele tem um painel de controle Ele opera um computador, né? sofisticadíssimo para operar. Ele opera um computador. Opera um computador. Eu lembro que eu era criança, meu tio tinha uma chácara, a gente ia lá, tinha um tratorzinho, o Valmete, vermelhinho. E a gente o pessoal brincava no trator, porque dirigir trator era simples, você subia, ligava e saía andando, né? Olhando, pondo a cabeça para lá, para cá, o dele ainda tinha um resquício aí de uma cabine. Mas era, porque Jundiaí é uma região de uva, né? De vinhedos, sempre foi, tem muito morango, tem muito uva, figo, né? Figo, uva. E uva, vinhedos, né? Então, aquela região, o meu tio tinha esse tratorzinho. Então, a primeira vez que eu fui na AgriShow, por isso que eu ressalto muito isso, que eu vi o tamanho dos tratores que estavam se usando no agronegócio. Eu estou falando de 10, 15 anos atrás, quando eu me reaproximei do agro. Tá? Para mim foi assustador, foi um choque cultural. Né? E hoje, trabalhando com tecnologia, levando para o agricultor informação de tecnologia, como eu procuro levar através do Gestagro 360 graus, eu estou vivendo isso de forma mais próxima. Então, eu digo que eu estou me aculturando e estou deixando de ser caipira. Mas eu estou conseguindo... Sabe, hoje o agricultor ele não pode mais subir no trator e sair dirigindo. A coisa não é assim. Né? E outra, as máquinas tendem a uma automatização e a uma... Não é uma automação, mas a operar cada vez dependendo menos do operador. O que exige um conhecimento técnico de quem vai operar o sistema. Né? É um computador mesmo, né? Uma máquina, é uma nave, né? É uma nave, é um avião. É um avião. É um avião aquilo ali. Hoje as máquinas são fantásticas. Me fala uma outra coisa, como é que está a experiência de fazer uma coluna semanal para um jornal comunitário numa região dessa aqui? Conta um pouco disso. Então, eu, na verdade, me formei em 1978, com quase 50 anos de formada, de 40 e lá vai pedrada, eu nunca tinha feito TV. E resisti muito, você sabe disso, eu fiquei temendo, e ainda não me sinto, sinceramente, muito confortável. Eu ainda me sinto um pouco receosa, porque a linguagem é muito diferente e a imagem está muito exposta. Né? E a gente não acostuma ainda muito com isso. Claro que essa pandemia, porque eu comecei a fazer a coluna para vocês em meio à pandemia, né? Pandemia. Foi no começo desse ano.
e já no final da pandemia. Mas a pandemia me deu um pouco de coragem, porque como a gente está usando direto os sistemas de videoconferência, a gente vai acostumando a ver a própria imagem na tela e conseguir trabalhar melhor com isso. Então, para mim, está sendo um ganho profissional fantástico, inclusive o procurar notícias que sejam de interesse para o produtor rural, para mim está sendo muito importante, e procurar que interesse para o produtor rural dessa região, né? Da região que está ouvindo o programa. Não adianta eu ficar falando de soja, né? Não tem a ver, eu tenho não obrigatoriamente que falar do café, mas eu tenho que falar daquilo que possa ser útil para o produtor que assiste, né, esse canal. E para mim está sendo uma experiência altamente gratificante, além de instrutiva. A gente aprende sempre na vida, né, Mineiro? Tem que aprender o tempo inteiro. E o desafio para mim foi muito interessante. E agradeço a você essa oportunidade que me foi dada. De forma alguma. De criar coragem e vamos lá. A Resende Web, são as coragens da Resende Web. A gente está muito feliz com as suas colunas, com o seu empenho em buscar, em pesquisar, em trazer conteúdo qualificado para a gente, informações, novidades. Toda semana você está trazendo coisa nova. Isso faz muito bem para a gente. E faz muito bem também para o ego da comunidade, sabe? As pessoas se sentem importantes com essa qualificação de conteúdo que você nos oferece. É muito importante para a gente. Eu sempre que posso, em função das minhas múltiplas atividades, nem sempre eu consigo ir a todos os eventos que eu gostaria, mas eu procuro sempre realmente levar assuntos ou novidades e pessoas que tenham representatividade no setor industrial do agro, né? Porque não adianta, a gente só consegue valorizar o trabalho que faz a partir do momento que você se dedica a ele e consegue levar para o outro aquilo que é útil para o outro. O jornalista nada mais é do que um intermediário, né? Eu pego a informação de um lado, passo para o outro, mas ela tem que ser útil para os dois lados. Eu acho que hoje é impossível você fazer jornalismo sem ser prestador de serviço, né? Hoje o valor agregado da prestação de serviço, sim, se a pessoa não aplicar na vida prática dela a sua informação, essa informação não tem importância nenhuma, né? Isso para mim é interessante também, porque eu, desde o início da profissão, tirando meus 2, 3 anos de jornal diário ou semanal, eu fui trabalhar no meio empresarial, com publicação empresarial, tudo, até um pouco de assessoria de imprensa, muita assessoria de imprensa de acordo com o cliente, sempre em áreas extremamente técnicas. Então, eu sempre me vi como uma prestadora de serviço. Porque como eu trabalhava com tecnologias muito específicas e até lançando algumas tecnologias no Brasil que eram desconhecidas, isso acabou me dando uma experiência muito grande em levar para o público, e às vezes o público era o próprio jornalista, né, informações que ele não sabia o que era. Então, para mim, o jornalismo sempre foi uma prestação de serviço. Nunca foi uma coisa que a minha opinião é importante. O que é importante é o que fundamenta o que eu tenho que passar, que é realmente tecnologia, novidade. Por isso que eu falo para dentro da porteira, porque é o produtor rural que precisa saber o que está acontecendo, não é o pessoal aqui de São Paulo. Quem vai usar é o produtor rural, ele tem que saber o que tem à disposição dele cada vez mais. Mesmo que ele não venha a usar, ele saber que existe, saber para onde caminha a evolução da tecnologia é importantíssimo, né? Só de ser informado, ele já está informado. Kátia, essa conversa nossa ia embora o dia inteiro, noite, mas infelizmente precisamos de já deu encerrar. tempo. Quero te agradecer muito pela participação aqui,
por ter tirado um tempo na sua preciosa agenda para conversar com a gente aqui da TV Resende Web, aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço muito a oportunidade, agradeço muito a atenção, o carinho que eu recebo da equipe da TV Resende Web e espero contribuir de verdade com os habitantes aí da região, com as informações que eu trago. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. A TV Resende Web que agradece. Meus amigos, estamos chegando a mais um final aqui do Toró de Parpite. Hoje trouxemos uma conversa muito boa com a Kátia Penteado, responsável pelo portal Gestago 360 Graus sobre agronegócio. Ela é uma pesquisadora, tem muita expertise. Espero que a gente tenha oferecido para você um conteúdo interessante aqui no Toró de Parpite da TV Resende Web. E estamos aqui à sua disposição. Domingo que vem teremos um novo programa aqui com um novo convidado e espero encontrá-lo novamente aí. Muito obrigado pela sua atenção e como eu sempre gosto de encerrar nosso programa aqui, viva a Nova Resende, viva a Vila dos Cafezais. Muito obrigado, um grande abraço, até semana que vem. TV Resende Web. Apoio Sancil Contabilidade, consultoria financeira para o seu negócio. Loja Daval, moda e acessórios. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Vaguinho Vidros, qualidade e experiência. Café Petúnia, o bom da vida é tomar um bom café. Alto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Guerre Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Nova Noiva, a loja da Luísa.